Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro dos Reis, o capítulo de número 7 e o verso de número 9. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo de número 9. Espírito Santo, capítulo de número 7 e o versículo de número 9. Oh, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, ó Deus. Encontrou, diz amém. Leiamos então a palavra do Senhor. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Coloca sua Bíblia no banco. Vamos orar a Deus neste momento. Eterno Deus e soberano Pai, diante da Tua presença eu me coloco. Diante da Tua presença está a Tua igreja, Pai. A Tua palavra foi lida, a profecia verdadeira, a profecia infalível, ó Pai. A profecia real, a profecia 100% confiável. Deus, eis aqui a Tua igreja, a Tua noiva, ó Pai. Eis aqui o Teu servo, ó Pai. Dai-me graça, dai-me sabedoria, dai-me unção, ó Deus, e prepara os nossos corações como terras férteis, ó Deus, para receber a Tua palavra como semente, e que essa semente possa produzir bons frutos em nossos corações, ó Pai. Que nós sejamos impactados pelo mover da Tua palavra, não pelo emocionalismo, ó Pai. Não porque sou eu, mas porque o Teu Espírito transforma, o Teu Espírito convence, o Teu Espírito nos aproxima de Ti, e é isso que nós desejamos nessa noite. Seja conosco em um nome de Jesus, amém? Podeis assentar adorando ao nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos tantas promessas gloriosas para as nossas vidas. Tantas promessas que Deus nos fez de nos abençoar, de estar conosco, de nos conduzir, de nos dar vitória diante das grandes batalhas que nós enfrentamos, porque a Bíblia nunca nos enganou, Jesus Cristo nunca nos enganou, Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que nós teríamos perseguições, que nós teríamos dificuldades, que nós seríamos perseguidos, que nós passaríamos por prova. Mas Ele também disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele disse que nele, somente nele, nós seríamos mais do que vencedores. Infelizmente tem se pregado por aí um evangelho de muitas facilidades, um evangelho de conquistas, um evangelho onde não se pode passar por dificuldade, onde não se pode passar por lutas, não se pode passar por provas. E nós sabemos que não é bem por aí. A Bíblia nos dá um caminho, a Bíblia nos dá um conselho, a Bíblia nos ensina como conquistarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos diversas promessas de Deus para as nossas vidas, mas sempre que Deus nos faz uma promessa, há uma condição para que nós sejamos abençoados. E geralmente essas condições não nos são apresentadas. Aí viemos para a igreja totalmente empolgados, em busca de alguma coisa, em busca de riquezas, em busca de conquistas, em busca de sucesso. E quando nos deparamos com a dificuldade, muitas das vezes nós desistimos pelo meio do caminho. E é por isso que nós encontramos no meio do povo de Deus tantas pessoas frustradas, porque vieram para a igreja atrás de uma promessa fácil, e quando chegaram no primeiro vento a qual se depararam, elas não resistiram e caíram em meio à sua caminhada. Mas eu quero dizer para você nessa noite que há um caminho a ser seguido para alcançarmos aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Nós guardamos com muita facilidade aquilo que nos é conveniente, de que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai nos prosperar. Mas quando nós lemos no livro de Deuteronômio, o capítulo de número 28, nós encontramos Deus falando ao povo de Israel, e Deus apresentando então ao povo de Israel duas opções de vida: uma vida abençoada e uma vida amaldiçoada. E para que se tivesse uma vida abençoada, Deus impôs então ao povo de Israel algumas condições: seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos, não se prostrar diante de outros deuses, não ir a caminhos contrários da qual Deus havia designado para o povo de Israel.
Porque o povo de Israel havia sido separado para ser uma geração santa, uma geração que representasse bem Deus na face da terra. Assim como eu e você também fomos chamados para ser representante do Deus vivo na terra. E nós precisamos resplandecer, precisamos estar de acordo com a sua palavra, para que nós possamos representá-lo bem, para que quando as pessoas olhar para nós, elas possam dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai um homem, uma mulher de Deus. Arde o meu coração ao ver tal pessoa, e surge no meu peito o desejo de ser igual a ela. Mas infelizmente, por diversas vezes, Israel se desviou daquilo que Deus havia propositado para Israel. E por causa disso, por diversas vezes, Israel foi oprimido, Israel foi perseguido, esteve nas mãos do inimigo, como o preço da sua desobediência. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é a desobediência. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a desobediência. Deus compara a desobediência como pecado de bruxaria, de feitiçaria. Não adianta sacrifício, não adianta se esforçar. Se não houver obediência diante de Deus, não haverá graça de Deus sobre as nossas vidas, não haverá produção de Deus sobre as nossas vidas, não haverá unção de Deus sobre as nossas vidas. Mas Israel não observou a palavra de Deus, e por isso Israel pagou um preço caríssimo. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos passando por dificuldades, porque muitas das vezes nós tomamos caminhos os quais Deus não trilhou para as nossas vidas. É momento de nós pararmos e de nós observarmos, de nós olharmos um pouco para trás, vermos de onde Deus nos tirou e qual foi o caminho que Ele trilhou para nós. Um caminho de santidade, um caminho de obediência. O homem pode ter mudado, as pregações podem ter mudado, mas o Deus do céu continua o mesmo, a sua palavra continua a mesma, e nós precisamos seguir não aquilo que o homem determinou, mas aquilo que está na palavra de Deus. E essa passagem que nós lemos faz parte desse contexto de uma das vezes onde Israel foi oprimida. A Bíblia nos diz um capítulo antes que o rei da Síria sempre planejava atacar o povo de Israel. Mas no meio do povo de Israel havia um profeta. E como já foi dito aqui essa noite, quando tem profeta de Deus, quando tem nome de Deus, nós nunca somos pegos de surpresa, porque Deus não deixará que a prova venha, que a tentação venha, sem que antes Ele haja nos alertado. O que acontece é que muitas das vezes nós não prestamos atenção nos sinais que Deus tem nos dado, através da sua palavra, através de profeta, através de revelações, através de sonhos. Se nós estivermos atentos, dia a dia Deus está falando conosco e está nos conduzindo. Dia a dia o Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas está nos dando o caminho a qual devemos seguir. E a Bíblia diz que quando o rei, no seu leito, planejava atacar Israel, Eliseu recebia a revelação de Deus de onde a armadilha seria armada, e Eliseu então mandava avisar ao rei de Israel, e eles iam por um outro caminho, ouvindo a palavra de Deus, e eles alcançavam o livramento. Muitas das vezes nós não alcançamos o livramento, porque Deus tem falado conosco, e nós não temos obedecido a sua voz. Nós temos perdido a sensibilidade espiritual. Muitas das vezes viemos à igreja, ouvimos a palavra, ouvimos o louvor, e muitas das vezes até nos emocionamos, mas não temos sensibilidade espiritual para percebermos aquilo que Deus tem falado conosco. Todos os dias em que estamos diante da presença de Deus, Deus não nos despede sem que Ele tenha falado conosco de alguma forma. Deus já falou comigo hoje, Ele já falou com você? Se você prestar atenção nos hinos cantados, na mensagem que foi lida, nos testemunhos que foram dados, Deus já falou com você essa noite. Deixe que Ele abra os teus olhos, deixe que Ele abra os teus ouvidos e te diga por qual caminho seguir. E a Bíblia diz que por diversas vezes isso aconteceu. Por causa disso se acendeu a fúria do rei da Síria contra Eliseu. Então ele manda o seu exército para cercar a casa do profeta, para matar Eliseu, para evitar que Deus pudesse revelar as coisas que ele estava planejando no seu coração. Poderiam até ter conseguido matar Eliseu, mas se matasse Eliseu, com certeza Deus levantaria um outro, porque Deus sempre tem um profeta, Deus sempre tem um homem à sua disposição. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você.
Se o seu compromisso é com a verdade, Deus tem compromisso com você. Se o seu compromisso é com a palavra, Deus tem compromisso com você. Nós acabamos de ler: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quem precisa ser conhecido é Jesus. E muitas das vezes, quando nós nos dispomos a pregar a verdade, a falar a verdade, nós não alcançamos o sucesso. Mas quando você se dispõe a falar a verdade, você alcança sucesso no único lugar onde você precisa alcançar: no céu. Você é conhecido de Deus. Você é conhecido de Deus. Deus pode olhar do céu para a terra e dizer: eu tenho um servo que está à minha disposição. Eu tenho um servo com quem eu posso contar. E quando isso acontece, Deus dará a proteção para a tua vida. Pode o inimigo se levantar, pode o homem se levantar, mas Deus o abaterá por amor a ti. E a Bíblia nos diz que Eliseu estava em sua casa tranquilo. Sabe que às vezes o desespero, o medo nos cega e nos impede de ver a providência de Deus. Esses dias, durante a produção do CD, eu fiquei muito agitado, muito nervoso. E eu liguei para o pastor Júlio dizendo: pastor, eu estou a ponto de explodir. E ele foi, conversamos, e durante aquela conversa Deus foi abrindo os meus olhos. E eu comecei a ver que quem vinha na minha direção não era um fantasma, mas era o Deus Todo-Poderoso, que vinha com as suas mãos estendidas para me auxiliar. Quando nós estamos com medo, nós perdemos a visão. Jesus Cristo vem na nossa direção para nos auxiliar e achamos que é o fantasma. Eliseu sabia o Deus que ele confiava. Eliseu sabia o Deus que ele servia. Eliseu não tinha medo de dizer a verdade, porque ele sabia que estava debaixo da proteção de Deus. E de repente o seu moço sai para o lado de fora da casa. E o moço de repente olha e vê um grande exército cercando a casa. Desesperado, o moço volta com medo. Porque quando nós olhamos com um olhar humano, não precisa muita coisa para nos desesperar. Basta o salário atrasar, basta uma enfermidade, basta uma discussão, basta nós recebermos a conta. Não precisa muita coisa para nós nos desesperarmos quando nós olhamos com os olhos espirituais, com os olhos materiais. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós conseguimos enxergar que há sempre uma possibilidade de resgate, há sempre uma possibilidade da porta se abrir, há sempre uma possibilidade de passarmos o mar em seco. O moço chega desesperado: Eliseu, tem um grande exército aí, veio para nos matar. Eliseu poderia ter tentado fugir pela porta dos fundos. Eliseu podia ter tentado se esconder de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas Eliseu tinha certeza que o Deus que estava com ele, o Deus que havia lhe chamado para a obra, era o Deus que ia cuidar dele, era o Deus que ia sustentá-lo, era o Deus que ia guardar em todos os seus caminhos. Se você tem feito a obra com amor, se você tem se dedicado àquilo que Deus colocou nas tuas mãos, o Deus que colocou nas tuas mãos é o Deus que te capacita, é o Deus que te sustenta, é o Deus que vela para que nenhuma das palavras que saia da tua boca caia por terra. Eliseu olhou para o moço e disse: você enxerga o exército inimigo, porque você está olhando com os olhos materiais, com os olhos físicos. Mas eu enxergo o exército de Deus, que é bem maior são o que está conosco do que o que está com eles. Eliseu então naquele momento ora a Deus, pedindo para que Deus abra os olhos do moço. O moço precisava ver que havia diante dele livramento. O moço precisava ver que diante dele havia um Deus que resolvia as causas impossíveis. Deus abre os olhos do moço. Abriu os olhos do moço. O moço contemplou o que precisava contemplar. Eliseu ora novamente: Deus, agora cega o inimigo. Aleluia. Eu não sei o quão perto o inimigo está de você, e o quanto ele tem te oprimido, e o quanto ele tem te cercado, o quanto ele tem tentado barrar o teu caminho. Mas nessa noite Deus vai abrir os teus olhos e cegar os olhos do inimigo, para que você possa passar pelo caminho e chegar ao lugar almejado, e chegar ao lugar que Deus planejou para você chegar. Se você crê, pode adorar a Deus, que enquanto nós adoramos, Deus age ao nosso favor. Eliseu pega o exército inimigo, leva diante do rei Israel. E aí? Vamos matar, vamos prender? Não. Prepara um banquete para eles. Prepara um banquete para eles, dê para eles comer o bom e o melhor. Aleluia. Às vezes a melhor saída, mano,
não é se vingar com as próprias mãos, não é querer resolver com as suas próprias mãos, porque o fulano fez mal para mim, eu preciso dar o troco para ele. Não, a Bíblia diz que a vingança vem de Deus. Se tem te caluniado, a vingança vem de Deus. Se tem tentado te prejudicar, a vingança vem de Deus. No tempo certo, Deus se levantará ao seu favor para te defender, porque Ele é advogado fiel. Depois disso, não houve mais ataques contra Israel. Mas pouco tempo depois, o rei pega agora e vai contra Samaria, cerca Samaria. Ninguém entra, ninguém sai. No começo tinha comida, tinha suprimento, mas chega um momento que acaba. Aleluia. Se você não se reabastecer, chega um momento que acaba. Mas 1 ano atrás eu fui num congresso e eu recebi a presença de Deus. Se você não receber, não sentir a presença de Deus, não se renovar todo dia, chega um momento que acaba. Chega um momento que acaba. E quando o inimigo começa a oprimir, você começa a usar a reserva e não tem como utilizar, não tem como receber mais. Chega um momento em que acaba. E como que você pode se abastecer? Lendo a palavra de Deus, orando, vivendo uma vida de santidade, estando diante de Deus, porque é o Espírito Santo que vai nos reabastecer, que vai nos enchendo, vai suprindo aquilo que está faltando em nós e vai nos dando força para prosseguir. Acabou? O inimigo oprimiu tanto que agora já não tinha mais o que comer. Engraçado que a Bíblia não nos diz que não tinha dinheiro. O povo tinha dinheiro, só que não tinha o que comprar, não tinha o que comer. Muitas das vezes, quando nós olhamos para a ótica humana, parece que o mais importante eles tinham, que era o dinheiro. Mas do que ter dinheiro se não tinha o que comprar? Do que adianta ter dinheiro se não tinha o que comprar? E o desespero foi tão grande. Precisamos tomar cuidado, porque no momento